6 horas andando de um lado para o outro. Assim é a rotina de Tássia. A vendedora nem imagina quantos quilômetros percorre dentro da loja. Atende um cliente, atende outro e só percebe que está muito tempo em pé quando as pernas começam a doer. Às vezes a gente dá uma escapadinha, né? Tem que assentar um pouquinho, descansar a perna um pouco, porque ficar em pé o dia inteiro é muito cansativo. O banco fica reservado para os momentos de folga. A gerente sempre recomenda que as vendedoras descansem quando não tem nenhum cliente na loja. A gente não pode visar só o bem-estar da empresa, mas sim também dos próprios funcionários, né? Porque a gente também precisa do desenvolvimento deles para a gente estar dando seguimento ao nosso trabalho. Então as meninas, quando entram na empresa, claro, né? Elas têm 1 hora de almoço, né? Para o intervalo, né? Para fazer a refeição. E no decorrer do dia, elas acabam, né, no atendimento, quando elas se sentem um pouco assim, cansadas, a perna um pouco assim, né, dolorosa, elas dão uma sentadinha. Segundo este angiologista, ao ficar muito tempo em pé, aumenta a chance da formação de varizes, que aparecem quando as veias estão dilatadas. Alguns exercícios simples podem evitar o cansaço e a dor nas pernas. A pessoa que trabalha muito tempo em pé, muitas horas, deve procurar realizar algumas atividades para prevenir o aparecimento das varizes, mesmo o desconforto e as dores nas pernas. O que a gente orienta é que a pessoa que for ficar muito tempo em pé procure movimentar a musculatura dos membros inferiores, principalmente a musculatura da batata da perna, né, o panturrilha, que é o nome científico. Que a musculatura da panturrilha é como se fosse um coração periférico. Toda vez que ele contrai, ele promove a drenagem do sangue em direção dos membros inferiores em direção ao coração, o retorno do sangue. Então, se a pessoa for ficar muito tempo em pé, procurar movimentar os membros inferiores, esse movimento de levantar e abaixar os pés. Se puder levantar um pouco as pernas também para facilitar a drenagem do sangue, não procurar ficar 12 horas seguidas em pé. Outras medidas preventivas são o uso das meias elásticas e a própria atividade física, que leva a um condicionamento melhor da musculatura das pernas. Se a pessoa puder, durante esse período de trabalho, sentar um pouco, deixar a perna descansando um pouco para cima, um pouco elevado, o membro inferior, né, as pernas, isso vai facilitar a drenagem do sangue e melhorando então a circulação naquele membro inferior. Trabalhar 8 horas em pé e na mesma posição. O que parece impossível para muita gente aconteceu na cidade de Passos, a 350 quilômetros de Belo Horizonte. A trabalhadora de uma granja não tinha nem 1 minuto para descansar. Ir ao banheiro era praticamente proibido. Inconformada com a situação, ela decidiu procurar a Justiça do Trabalho. O processo foi julgado no TRT Minas. Segundo o desembargador Emerson Lage, foi comprovado que a trabalhadora tinha uma única pausa para o jantar e o supervisor ficava com um relógio na mão sempre que ela ia ao banheiro. E efetivamente havia um abuso por parte da empresa quanto à disciplina de uso das instalações sanitárias pelos trabalhadores, a própria questão da meta de produção que era imposta de uma forma muito incisiva e de uma forma que impunha uma produção excessiva pelo trabalhador, desgastando além do normal. E eu, analisando o contexto da decisão que foi proferida, entendi que havia, sim, razões para se manter essa condenação, inclusive nos valores que foram arbitrados, considerando, né, a capacidade, não só a capacidade econômica, que era o fator que a reclamante pedia para a majoração, como também o tempo de duração do contrato, o valor de salário e o tipo de violação que foi cometido, né? A Justiça condenou a empresa ao pagamento de R$3 mil à trabalhadora por danos morais. É dever do empregador dar a condição de trabalho, dar um ambiente de trabalho psicofisicamente sadio ao trabalhador. Então, todas as condições que possam favorecer a condição humana do trabalhador, respeitando a sua dignidade como tal, devem ser perseguidas pelo empregador como um primado do exercício do desempenho da sua atividade econômica.